Fala aí, galera, beleza? Mais uma vez resolvi dar uma fugidinha lá de casa e vim aqui pro meu carro gravar um videozinho para vocês falando ainda dos fatores que antecedem a implantação do modelo de consultoria interna de RH. Hoje eu quero falar do acompanhamento constante do modelo. Por que que eu quero falar sobre isso? Porque aqui no Brasil, infelizmente, culturalmente, a gente não tem muito hábito de controlar, não. A gente é bom fazendo as coisas. Então a gente vai fazendo, fazendo, e a gente só descobre que não vai dar certo a hora que já não deu certo. O acompanhamento constante, pelo menos na fase inicial, é fundamental para a gente ver se a gente está no caminho certo. Porque às vezes a gente não tem muito essa noção apenas fazendo. E como a gente é bom fazendo, a gente não tem muito esse olhar para o lado da será que a gente está indo no caminho certo? Bom, a gente não é bom planejando, a gente já falou bastante disso aqui, mas a gente também não é muito bom controlando. Uma excelente forma de fazer isso com o modelo de consultoria interna é criando, pelo menos no primeiro momento, ou no início da implantação, reuniões periódicas, onde a gente possa avaliar com calma se a gente está realmente fazendo a coisa da maneira que se espera que se faça. Uma grande forma de fazer isso nessas reuniões, além de ouvir todos os envolvidos, né, as dificuldades, né, ouvir ali as experiências de cada um, é criar indicadores. Esses indicadores eles podem auxiliar a gente nas tomadas de decisão. Sempre que eu falo de indicadores dentro da área de recursos humanos, é muito comum eu ouvir as pessoas dizendo que não tem muito hábito de usar indicadores, ou ainda, como eu já ouvi em sala de aula, que não sabem o que são indicadores. Então vamos lá. Uma maneira simples de definir indicadores, né? Indicadores são medidas que indicam alguma coisa. É uma forma de você medir para comparar, por exemplo, e para tomar decisão. Se você for pensar em indicadores de desempenho, você consegue mapear dentro da sua equipe quem tem um desempenho melhor, quem tem um desempenho melhor, para aí você tomar a decisão do que precisa ser feito. Com relação à consultoria interna de RH, não é muito diferente. A gente precisa criar indicadores que nos ajudem a decidir para que lado a gente vai naquele momento. É lógico que com o passar do tempo, a gente pode ir diminuindo a frequência dessas reuniões, mas num primeiro momento é fundamental para que a gente tenha ideia de como está sendo realizado todo aquele trabalho que a gente teve antes da implantação, como é que está acontecendo na prática. Como eu disse, indicadores, assim, num primeiro momento, assustam um pouquinho as pessoas, mas, gente, indicadores fazem parte da nossa vida desde sempre. Quando você olha lá num portal qualquer de internet ou ouve na televisão, né, um economista dizendo como é que foi a evolução do dólar ou como é que está sendo a inflação, isso nada mais é do que indicadores econômicos, né? A gente tem indicadores de saúde, a gente tem indicadores de recursos humanos. Na nossa área é muito comum a gente trabalhar com indicadores, por exemplo, de rotatividade, né, o turnover, ou de absenteísmo, né, a quantidade de horas que não se produz. Então a gente tem muitos indicadores aí no nosso dia a dia. Se vocês pegarem a carteirinha de vacinação dos filhos de vocês, quem tem filhos, obviamente, vocês vão perceber lá no verso dela que existe um gráfico de crescimento e de peso, que nada mais é do que indicadores que auxiliam o médico a tomar decisões. Se a criança está muito acima do peso ou muito abaixo, se ela está crescendo além do esperado ou abaixo. Então, assim, pessoal, acompanhar, controlar é necessário. A gente não pode perder tempo e só descobrir que o negócio deu errado ou não saiu como a gente esperava depois de um determinado tempo. Essa coisa de manutenção corretiva, ela tem que ser trocada por uma manutenção preventiva. Então, acompanhar é uma coisa que a gente precisa mudar na nossa cultura aqui no Brasil. A gente precisa começar a olhar o processo ou os processos desde o começo para ver se a gente precisa fazer algum tipo de alteração. No caso da consultoria interna, isso é fundamental. Imagina, a gente tem aí várias coisas que a gente falou, como resistência, como desconfiança das pessoas. Imagina se a gente perceber no meio do caminho que as pessoas estão resistindo por uma coisa que poderia ter sido resolvida lá atrás, há muito tempo, né. Às vezes a falta de uma informação um pouco mais clara, uma informação que deixasse as pessoas um pouco mais confortáveis e um pouco menos preocupadas com a mudança. Então, assim, pessoal, estou dando aqui alguns exemplos, mais para vocês pensarem mesmo, para vocês refletirem, mas muito mais importante do que essa reflexão é a gente entender que a gente precisa fazer 2 modificações grandes na nossa vida enquanto profissionais, seja da área de recursos humanos, seja da área que for. A gente precisa planejar melhor,
a gente precisa incentivar que esse planejamento passe a fazer parte dos processos como algo natural, naturalmente, e a gente precisa criar o hábito de acompanhar, de controlar. Aqui no caso da consultoria interna de RH, não é diferente. A gente tem um trabalho insano para chegar no momento da implantação e a gente não pode deixar isso se perder por falta de acompanhamento, por falta de controle. Bom, é isso aí. O recado de hoje é esse. Pessoal, controlem, acompanhem, isso serve para tudo, mas também não deixem de lado o planejamento. Foi muito bom estar aqui com vocês de novo, olhando um pouquinho aqui para fora, para sair um pouquinho lá de dentro de casa, e a gente se vê num próximo vídeo aí falando de um outro assunto, seja de consultoria interna, seja do assunto que for, que possa trazer benefícios, que possa ajudar vocês, principalmente nesse momento tão difícil. Tamo junto.